Você sabia que a lei de Deus não foi abolida, mas Cristo é o fim dela? O que isso significa? No episódio de hoje, vamos desvendar um dos maiores mistérios da Bíblia. Será que a justiça de Cristo mudou? Ou estamos falando de algo muito maior? Isso pode mudar como você vê o Evangelho. Isso pode transformar completamente a sua vida. Se você acha que a sua justiça depende do que você faz, está se enganando. Hoje, você vai descobrir como Cristo tornou a lei gloriosa e acessível a todos. Fique comigo até o final. Sua visão sobre Deus nunca mais será a mesma. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, graça e paz a vós outros, da parte do nosso bom Deus. Vocês já ouviram dizer que Cristo é o fim da lei? Mas o que isso realmente significa? Será que ele aboliu a lei? Será que a justiça de Deus mudou? Ou estamos diante de algo muito mais profundo? Hoje, no 5º episódio da série A Ciência do Evangelho, vamos desvendar um dos conceitos mais mal compreendidos da Bíblia. E se você ainda não acompanhou os episódios anteriores, eu te convido a acessar a playlist no nosso canal do YouTube e mergulhar nessa jornada transformadora. Mas hoje, eu quero que você abra o teu coração. Hoje, eu quero que você entenda porque essa mensagem tem o poder de mudar a sua compreensão sobre o Evangelho. E mais do que isso, mudar completamente a sua vida. Como podemos alcançar a justiça de Deus? Essa é a questão que eu coloco para você. E agradeceria que você comentasse ali como podemos alcançar a justiça de Deus. Eu compreendo que por nós mesmos é impossível, ou seja, pelas nossas próprias forças, é impossível alcançar a justiça de Deus. Mas em Cristo Jesus, não só alcançamos a justiça, como também encontramos vida eterna. E hoje vamos explorar como isso é possível. Meu querido, minha querida, entenda o propósito da lei e como essa lei nos conduz a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso mesmo. Quando Paulo diz que Cristo é o fim da lei, ele não está a falar de término, mas ele está a dizer de propósito. A palavra grego, telos, usado aqui, significa objetivo e destino. Cristo é o propósito final da lei. O ponto para o qual ele sempre apontou. Jesus foi muito claro sobre isso. Eu não vim revogar a lei, mas vim cumprir a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17, você encontra esse texto. Isso significa que a lei não foi abolida, mas cumprida em Cristo de uma forma perfeita.
Ele viveu a obediência que nenhum de nós nessa terra conseguiu. Imagine a lei como um espelho. Pense na lei como um espelho. Um espelho reflete a sua imagem, mas o espelho não consegue te limpar. Ou seja, ele só encontra a sujeira no rosto. Cristo é a água viva que limpa o que o espelho nos revela. Então, a lei, meus queridos, mostra o pecado, mas Cristo é quem nos purifica. Cristo é quem nos limpa. A justiça da lei só é alcançada em Cristo Jesus. Ele nunca e jamais anulou a lei. Ele engrandeceu. Como diz Isaías, no capítulo 42, versículo 10, versículo 2, que o Senhor engrandeceu a lei e a tornou gloriosa. Meus irmãos, por que há tanta fraqueza na carne? E qual é a solução para essa fraqueza na carne? Romanos capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz que, portanto, o que é impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus de Nazaré. Amigos, a lei é perfeita, mas a carne é fraca. O problema nunca foi a lei. O maior problema é o coração humano, meus queridos. Nós não conseguimos guardar a lei por nós mesmos, jamais. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 2. Agora pense em uma madeira apodrecida que precisa ser transformada em uma coluna sólida. A melhor ferramenta do mundo não consegue lapidar essa madeira apodrecida. Assim, a lei, embora ela perfeita, não consegue produzir justiça em uma carne corrompida. Não. Mas, meus queridos, aqui existe uma boa nova, uma boa notícia. Cristo tomou sobre si a nossa natureza e teve uma vida perfeita, viveu uma vida perfeita, cumprindo a lei de Deus. Ele fez o que nunca poderíamos fazer. Aponta ali, escreve. Ele fez o que nunca nós poderíamos fazer. Ele não apenas nos salva da condenação, mas nos capacita a viver em santidade, conforme a sua lei. Ele transforma a madeira apodrecida em uma coluna firme, que nenhum instrumento humano é capaz de transformar. Então, colocando a sua justiça em nós. É por isso que Romanos capítulo 8, versículo 4 declara que a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Agora vamos analisar, vamos refletir, vamos aprofundar sobre a obediência que leva à vida. No Romanos capítulo 10, versículo 5 diz que o homem que fizer essas coisas viverá por elas.
Então, o propósito final da lei sempre foi de produzir vida. Deus não deu a lei para nos condenar, meus amigos, mas para nos conduzir à vida eterna. Meus amigos, com tudo isso, nossa desobediência, nossa rebeldia nos separou desse propósito. A lei que era para a vida se tornou para a morte, como diz Romanos capítulo 7, versículo 10. Se a lei é incapaz de nos salvar, qual é a solução? Diz ali nos comentários. Eu quero ver de ti qual é a solução para a nossa salvação, se a lei não é capaz de salvar. Já lhe afirmo piamente que a única solução é Cristo, irmãos. É Cristo, meu amigo. Cristo é a solução. Ele não apenas nos salva, Ele nos transforma. Ele nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Assim confirma 1 Coríntios 1, versículo 30. Agora imagina, meus amigos, imaginem um jovem que tenta cruzar um grande rio em um barco furado. Ele rema com toda a sua força, mas continua afundando. Por quê? Porque o barco está furado. Então, Cristo é aquele que chega, tira o jovem do barco e o leva em segurança até a outra margem do rio. Então, Jesus faz coisas em nós. O que Jesus faz por nós, nós jamais conseguiríamos fazer sozinhos, jamais. Meus irmãos, há 3 lições práticas e contemporâneas que você pode aprender hoje, que cada um de nós pode aprender hoje. Primeira aplicação, para você que vive em culpa. Se você tenta ser justo pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias forças, lembre-se, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Assim diz Romanos 8, versículo 1. Então você não precisa carregar um fardo que Cristo já levou por você. Você não precisa fazer isso. Segunda aplicação, para você que vive em conformismo, se você acredita que Cristo aboliu a lei e agora você pode viver como quiser ou como queres, meu amigo, saiba disso, que a graça não é licença para pecar. A graça não é licença para pecar. A fé sem obras é morta. Diz Tiago capítulo 2, versículo 26. Cristo nos capacita a viver uma vida santa, uma vida digna, não com nossos esforços humanos, mas com a sua força, com o poder do Espírito Santo. Terceira aplicação prática, meus queridos. Para todos nós, nossa obediência à lei agora não é para sermos salvos, mas porque nós já estamos salvos em Jesus Cristo. Ele é uma resposta de amor. A lei é uma resposta de amor ao que Cristo fez por nós na cruz. Então Ele nos convida a viver em santidade. Ele nos convida a viver em dignidade, como reflexo da sua graça em nossas vidas.
Amados, o Evangelho é simples. O Evangelho é muito simples, mas poderosíssimo. A lei revela o pecado. Cristo remove o pecado. Não, vou repetir, parece que você não entendeu. A lei revela o pecado. Cristo remove o pecado. Ele não veio abolir a lei, como muitos têm dito por ali, mas cumpri-la em você e por você que está ali no outro lado. Ele é o fim da lei para a justiça e vida eterna. Querido, se você se sente que está vivendo ou está vivendo pela sua própria força, hoje Cristo te chama para descansar nele. Ele te oferece justiça. Ele te oferece transformação. Ele te oferece vida e vida em abundância. Assim como diz Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, você que está ali no outro lado, hoje é o dia de entregar a sua vida a Cristo. Hoje é o dia de você consagrar a sua vida a Cristo. Para de lutar sozinho. Para de envidar os teus próprios esforços para você ser bonzinho, para você ser boazinha. Para, querido. Venha a Jesus. Entregue-se a Cristo. E deixe que Ele faça justiça na tua vida. Deixe que Ele seja a tua força. Deixe que Ele seja a sua paz. Deixe que Ele seja o teu escudo. Ele já fez tudo por você. Ele já fez tudo por mim. Ele é a ponte que te dá vida eterna. Jesus é a ponte que te dá vida eterna. Se este é o teu desejo, eu lhe convido a orar. Oremos. Soberano e eterno Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, porque acabamos de ouvir de ti as boas novas da salvação. Pai da glória, em nome de Jesus, nos fizeste compreender que tu não vieste abolir a lei, mas cumpri-la. Por isso, Jesus, nos ajude a viver em santidade. Transforme a vida do meu irmão, da minha irmã que está ali no outro lado, deste teu filho, desta tua filha. Fala-lhe ao coração, transforma-lhe a vida. Em nome de Jesus. Amém.